Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 24 de fevereiro, hoje é segunda-feira, nós estamos na 7ª semana do Tempo Comum. Somos convidados a abrir o coração para a acolhida da Palavra de Deus. Eu convido você, amado irmão, amada irmã, que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo a não ser pela oração." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, então, este trecho do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Marcos, narra-nos, sobretudo, esse momento que Jesus está descendo do monte com Pedro, Tiago e João, seguramente depois da transfiguração, depois de um momento importante junto deles. E ele vê esse aglomerado de pessoas, essa multidão, e alguns mestres da lei que estavam ali discutindo. Jesus questiona o que eles estavam discutindo e alguém da multidão responde que trouxe ali um menino, um filho, que sofria com o espírito mudo. Cada vez que o espírito atacava, jogavam no chão
e ele começava a espumar e ranger os dentes. Então, um espírito que atormentava esse pequeno, esse menino. E foi dito: nós trouxemos e pedimos para que os teus discípulos expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. E então Jesus diz: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Então, essa pergunta, amados irmãos e irmãs, poderíamos dizer que existe uma resposta: sempre. O Senhor precisa estar conosco sempre. O Senhor precisa suportar-nos sempre. Entenda suporte como aquele que realiza. Nós não fazemos nada. Quem faz é o Senhor. Se Ele nos dá a graça de viver isto, é por Ele, com Ele e para Ele, não por nós. Então, o Senhor sempre precisa nos socorrer. O Senhor sempre precisa estar conosco. O Senhor sempre precisa suportar-nos, ser suporte em nossa vida. Nunca nos desanimemos com isso. Peçamos insistentemente que o Senhor realize isso em nós, em nossa vida, em nossa história, que possamos verdadeiramente, a cada momento, a cada instante, a cada segundo, suplicar que o Senhor nos fortaleça, nos suporte e nos sustenta. A conclusão desse evangelho se dá com os discípulos perguntando a Jesus por que eles não conseguiram expulsar este espírito. E Jesus respondeu: essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo a não ser pela oração. Então, a oração quem expulsa, a oração quem retira esse espírito mau. Aqui, espírito mudo e surdo. Mas quais serão os espíritos que nos atormentam hoje? Quais serão as ciladas do inimigo de Deus que atrapalham a nossa vivência, a nossa experiência de fé, o nosso convívio familiar, o nosso convívio com nossos irmãos e irmãs? Olha o que diz o Senhor: essas espécies de demônios só podem ser expulsas a não ser pela oração. Que o Senhor nos ajude, que saibamos rezar, que saibamos nos confiar em Deus, que saibamos entregar o nosso coração ao Senhor. O Senhor que tanto nos ama, o Senhor que tanto nos quer, para que nós possamos dizer como salmista: reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Verdadeiros são os vossos testemunhos, refúgio a santidade em vossa casa pelos séculos dos séculos. Vós firmastes, Senhor, um universo inabalável. Vós firmastes vosso trono desde a origem, desde sempre e para sempre. Ó Senhor, vós existis, pois sois eterno. E esta eternidade é esta realidade que a primeira leitura vai nos trazer. Toda sabedoria vem de Deus. Ela esteve e está sempre com Ele. Quem pode contar a areia do mar, as gotas da chuva, os dias do tempo? Quem poderá medir a altura do céu, a extensão da terra, a profundeza do abismo? Antes que todas as coisas foi criada, a sabedoria, a inteligência, prudente vem da eternidade. Fonte de sabedoria é a palavra de Deus. No mais alto dos céus, seus caminhos são os mandamentos eternos. A quem foi revelada a raiz da sabedoria? Quem conheceu a capacidade e seu engenho, a ciência da sabedoria? A quem foi revelada? A quem compreendeu sua grande experiência? Só um é o Altíssimo, Criador e onipotente, Rei poderoso, a quem muito se deve temer, assentado em seu trono e dominando tudo. Deus, Ele é quem criou o Espírito Santo. Ele a viu e numerou e mediu. A Ele derramou sobre todas as coisas as obras, a cada um ser humano segundo a bondade, e a Ele procede aqueles que o temem. Então, olha, o que diz a antiga aliança, poderíamos assim dizer, amados irmãos e irmãs, nessa compreensão
de que Deus cria todas as realidades, mas nós bem sabemos, sobretudo, e podemos afirmar, tanto a sabedoria encarnada, o Verbo encarnado, quanto o Espírito Santo não foram criados. Jesus Cristo, que é a sabedoria, o Verbo encarnado, ele não é criado, ele é gerado eternamente no seio do Pai, e o Espírito Santo é, então, a expiração do amor entre o Pai e o Filho. Então, o Deus vivo e verdadeiro não é criado, ele é eterno. Então, que ele nos ajude, amados irmãos e irmãs, a compreendermos esse santo mistério e a bendizer-vos o Senhor, vivendo esta intimidade de oração para estarmos em profundo diálogo com o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.